37, 5, que diz: E José sonhou um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: Ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. Eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor, e faziam referência ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Deverias tu reinar sobre nós? Ou deverias ter domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que eu sonhei mais um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E ele contou a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e lhe disse: O que é este sonho que tu sonhastes? Iremos eu e tua mãe e teus irmãos, de fato, nos curvar diante de ti em terra? Amém? Até aí. Eu já gostaria de começar a pregação fazendo uma pergunta. É uma pergunta até meio que óbvia. Mas quem aqui tem sonhos? Creio que todos nós temos sonhos. É inerente do ser humano. Toda criatura que pense, ela vai sonhar. Se você está vivo, você sonha. Do mais rico ao mais pobre, do mais feliz ao mais triste, do mais novo ao mais velho. É domínio público. Todo mundo pode sonhar. E o bom é que sonhar não paga nada. Você não precisa ter dinheiro para sonhar. Quem nunca ouviu aquela famosa frase: sonhe, meu filho, porque sonhar é de graça. Para você sonhar também, você não precisa preencher uma lista extensa de pré-requisitos. Muito pelo contrário, você só precisa preencher um. Só precisa estar vivo. Se você está vivo, você sonha. Se você não sonha, muito provavelmente você está sobrevivendo e não existe em você vontade de viver. Porque se tem uma coisa que não existe na morte, são os sonhos. Napoleão vai dizer o seguinte: morrer é dormir sem sonhar. E como eu tenho certeza que todos aqui estão vivos, glória a Deus, amém. Então sonhe. Sonhe como diz o sertanejo, de com força. Sonhe porque Deus vai fazer coisas maravilhosas através de ti e em ti. Sonhe. Sonhe porque todas as coisas grandes e relevantes que nós conhecemos nasceram a partir do sonho de alguém. E sempre que eu vou falar de sonho, de chamado ou algo do tipo, eu gosto sempre de citar os mesmos exemplos. E eu vou citar alguns para vocês. O primeiro, Paul Young, que ele tinha um sonho de abrir uma igreja em um bairro pobre de Seul. E anos depois ele conseguiu abrir essa igreja nesse bairro pobre. Hoje ela é a maior igreja do mundo, com mais de 700 mil membros. Isso nasceu de um sonho. Billy Graham sonhava pregar para o mundo todo e esse sonho resultou em estádios lotados com pessoas sedentas para ouvir a palavra de Deus. E por último, Bob Pearson via diariamente crianças famintas em situação de rua. E ele nutriu em seu coração o desejo, o sonho de fazer alguma coisa para ajudar essas crianças. Anos depois, ele fundou uma ONG chamada Visão Mundial, que cuida de milhares de crianças ao redor do mundo. Então, mais uma vez, sonhe, porque Deus vai te usar para abençoar vidas. Através do teu sonho, pessoas, vidas serão alcançadas e transformadas. Mas, embora eu esteja nesse momento falando da importância dos nossos sonhos, não foi isso que eu vim falar aqui nesta noite. Eu vim falar de algo muito maior e mais poderoso que o meu sonho, que o teu sonho. Algo muito mais poderoso do que a tua vontade e que minha vontade. E sabe o que é isso? São os sonhos de Deus para nossas vidas.
Segundo o dicionário, sonhar é planejar ou arquitetar. É você olhar para o futuro e dizer, é isso aí que eu quero para a minha vida. Só que tem um detalhe. Você não é a única pessoa que faz planos acerca da sua vida. Deus também planejou algo para ti. Deus também sonhou algo para ti. O nome disso é o chamado. Se tem uma coisa que você quer viver, são os seus sonhos. Mas se tem algo que Deus quer que nós vivamos, é o chamado que Ele preparou para mim e para você. E nós, como cristãos, deveríamos dar mais importância para aquilo que Deus quer de nós do que aquilo que nós queremos para nós mesmos. Só que geralmente não é isso que acontece. São raras as vezes que nós deixamos em segundo plano a nossa vontade, o nosso querer para viver a vontade de Deus. São tantos sonhos, tantos projetos, tantos desejos, que nós acabamos abrindo mão da única coisa que nós não poderíamos abrir: o chamado de Deus na nossa vida. E você pode até pensar, mas eu não tenho um chamado, ou eu não sei qual é o meu chamado. E para essa primeira objeção, eu queria te lembrar algo. Existem chamados gerais de Deus para todos nós. São vários, mas alguns. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele. Nós fomos criados para viver uma vida de obediência e para glorificar o seu santo nome. Mas também existem chamados específicos para cada pessoa. Aí você diz, eu não sei qual é o meu. O que é que eu tenho que fazer? Deus não vai revelar agora exatamente o que Ele tem para a tua vida. Mas Ele vai te dar indícios daquilo que Ele quer te usar. Uma coisa que me marcou muito foi um elo que teve aqui, onde o pastor Diego, ele disse que ele não sabia qual era o chamado de Deus na vida dele. Mas enquanto ele não descobria, o que ele fazia? Trabalhava. E à medida que ele ia trabalhando na obra do Senhor, o quadro ficava mais claro. Aí você pode perguntar, então o que é que eu tenho que fazer? Se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição de Deus para que Ele possa efetuar o querer dEle na minha e na tua vida. E se antes eu usei exemplos de pessoas conhecidas na fé, que através de um sonho transformaram outras vidas, eu gostaria, nesse momento que eu estou falando de pessoas que se colocam à disposição para fazer a vontade de Deus, independente de onde seja, eu gostaria de usar alguns exemplos conhecidos de vocês. A primeira, e para mim mais surpreendente, uma adolescente daqui da igreja, Thaís, a irmã de Duda. Eu estava conversando com o Marquinhos esses dias, e Marquinhos teve o culto da gente, dos jovens na rua, e Marquinhos disse que ficou sabendo que Thaís estava orando para receber a oportunidade de fazer os cartazes que nós levaríamos para evangelizar no nosso culto na rua. Uma adolescente, ela sabe aquilo que ela sabia fazer de melhor, como ela poderia ajudar. E sabe o que ela fez? Orou para receber uma oportunidade de fazer aquilo que ela sabe melhor fazer para o Senhor. Aí você pode pensar, fazer cartaz? Isso parece tão pouco, mas fazer cartaz, quando a gente faz cartaz para o Senhor, para Ele é suficiente, porque ela está entregando aquilo que ela sabe de fazer melhor. Ela está entregando o melhor dela para o Senhor. E à medida que ela vai se dedicando na casa do Senhor, o Senhor vai revelando aquilo que Ele tem para a vida dela. Outro exemplo, nem todos aqui vão conhecer. Irmão Narcísio, diácono do Alto do Maracanã. Ele sempre diz, rapaz, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar, eu não sei cantar. Mas tem uma coisa que ele faz como ninguém. Ficar na recepção da igreja e apertar a sua mão. Você pode chegar como for na igreja, triste, abatido. Se o irmão Narcísio aperta a sua mão, você fica feliz. Sabe por quê? Porque ele está entregando o melhor dele para o Senhor. Outro exemplo, do Alto do Maracanã também, diaconisa Lili, a mãe da nossa irmã Diana. Ela diz a mesma coisa que o diácono Narcísio, que ela não é boa com palavras, mas ela faz um pão de ceia que eu nunca vi na minha vida.
E sabe o que acontece no culto de ceia? Ao invés dos irmãos irem embora para casa, faz fila no meio da igreja para comer o pão da ceia que a irmã Lili fez. E enquanto o povo está comendo, está conversando, perguntando como foi a semana um do outro, dando uma palavra de conforto. Sabe por quê? Porque aquela pessoa colocou à disposição do Senhor tudo aquilo que ela tem. Então, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, se coloque à disposição do Senhor. E aos poucos, Ele te mostrará. Diga ao Senhor: Senhor, é pela Tua vontade que eu quero viver. Eu estou cansado de correr para cima e para baixo atrás dos meus sonhos. Agora, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E quando nós fizermos isso, tudo vai mudar. E eu quero falar por mim. Vou me usar como exemplo. Se tem alguém que sonha, esse alguém sou eu. Eu já sonhei em ser médico, advogado, engenheiro e por aí vai. Eu já tranquei 2 faculdades e eu não me orgulho em falar isso. Mas se tem alguém que nunca economizou em sonhar, esse alguém fui eu. Eu sonho mais acordado do que dormindo. Mas de todos esses sonhos aqui que eu falei a vocês que eu tenho, sabe quantos se realizaram? Nenhum. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque essas pequenas frustrações me lembraram de uma coisa, que existe algo muito mais importante que o meu querer e minha vontade. Sabe o que é? É a vontade de Deus para a minha vida. E é baseado nessa vontade que eu tenho tentado guiar a minha vida. A vontade de Deus para mim. E é esse convite que eu gostaria de te fazer. Gostaria de te convidar a seguir esse mesmo caminho que eu, a ser meu companheiro da jornada. Em alguns cultos nós cantamos aqui: e eu afundei meus barcos no cais. Eu gostaria de te convidar a não só cantar essa música, mas a viver essa música. Porque cantar é muito fácil, mas eu gostaria de te convidar a vivê-la. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, sabe o que vai falar? A história do chamado de Eliseu. Essa passagem vai mostrar que Eliseu estava arando a terra com 12 parelhas de boi. Até que chega o profeta Elias, pega a sua capa, coloca sobre ele e chama ele para ser o seu auxiliar. Sabe o que é que Eliseu faz? Eliseu se despede dos seus pais, quebra os equipamentos de arar, mata os bois, faz um churrasco e parte com Elias. Eu estou te convidando nesta noite, se você gosta de filme, de série, você vai saber, a fazer o que alguns vikings faziam quando chegavam no território inimigo. Sabe o que eles faziam quando chegavam no porto inimigo? Queimavam seus barcos, para em momento algum pensarem em recuar, em voltar atrás. Para eles era vencer ou vencer. Para mim, para você, tem que ser viver ou viver o chamado de Deus na minha e na tua vida. Não pode existir outra alternativa. Deus colocou no meu coração o desejo de falar desse jovem, de falar sobre José, porque ele tem muitas coisas que se assemelham a nós. Quando nós estudamos a história de José, nós podemos ver claramente o caminho que todo aquele que foi chamado por Deus deve seguir. Nós podemos ver claramente as etapas que nós percorreremos em obediência a Deus. Quando nós olhamos para a história de José, nós podemos ver a nossa história. A história de todo aquele que resolveu sonhar, mas não sonhar os seus sonhos. De todo aquele que resolveu sonhar os sonhos de Deus. Todo aquele que resolveu viver para o chamado de Deus. E é aí que entra a primeira parte da pregação. O chamado. A passagem que nós lemos vai nos mostrar que José tinha 17 anos e era um jovem bastante dedicado. E também vai nos mostrar que ele tinha uma vida comum para os jovens da sua época. Ele ajudava os seus irmãos a apacentar as ovelhas do seu pai. Mas chega um dia que José sonha. E aí tudo bem. Sonhar é normal. Alguns especialistas vão dizer que por noite a gente sonha entre 20 e 30 sonhos. Só que a gente só vai lembrar de 1, 2, no máximo 3. Mas aquele sonho que José teve não foi qualquer sonho. O versículo 7 do capítulo que lemos vai dizer: e eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé.
E eis que vossos feixes estavam em pé ao redor do meu, e fazia reverência ao meu feixe. E vai dizer que ele ainda teve outro sonho, no versículo 9. E ele sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. E como todo bom sonhador, assim que acaba de sonhar, o que é que ele vai fazer? Vai e conta para os seus familiares. E é a partir daí que nós podemos tirar muitas lições acerca da história de José. E a primeira lição é: muitos não entenderão ou acreditarão no seu chamado. É aqui nesse ponto que muitos chamados ficam para trás, que muitas pessoas desistem de viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Sabe por quê? Porque não encontraram muitas vezes a aprovação de alguém. Deus está te dizendo: eu tenho um futuro maravilhoso para a tua vida. É só você se render a mim, viver uma vida de rendição, e o seu futuro será maravilhoso na minha presença. Aí você, na empolgação de compartilhar com outra pessoa, chega para essa pessoa, conta, e sabe o que é que ela diz? Eu acredito em você. Siga nessa tua força. Certo? Errado. Na maioria das vezes, o que nós vamos ouvir são palavras para nos desmotivar, para nos colocar para baixo. Palavras para tentar, grave essa palavra, tentar destruir aquilo que Deus preparou para nós. E sabe qual é o nosso problema? É que nós damos mais ouvidos às vozes destruidoras do que à voz de Deus, sobre o que Deus fala ao nosso respeito. Deus chega para o nosso irmão João Vitor, mais conhecido como Gueguelo, e diz: Gueguelo, eu vou fazer de você o maior arquiteto capilar da bomba do Emetério. Não é barbeiro, não é arquiteto capilar, pode ver no Instagram dele. O maior arquiteto capilar da bomba do Emetério. Aí alguém escuta, chega para Gueguelo. Eu fui semana passada em Gueguelo, Gueguelo foi feito caminhão de rato na minha cabeça. Como é que Gueguelo vai ser o maior arquiteto capilar do Recife desse jeito? Alguém chega para Ícaro e diz: Ícaro, quando falarem de cameraman na CPI, vão lembrar de você. Aí alguém vai e diz: Ícaro? Eu não gosto não quando o Ícaro está na câmera não. Alguém diz a Fulaninho: Fulaninho, eu vou te fazer pregador da minha palavra. Aí alguém diz: Fulaninho, quando ele começa a falar, é mais eficaz do que o Dramin. Ele abre a boca e eu durmo. Como é que ele vai ser pregador da palavra de Deus? E sabe o que é que a gente faz? A gente dá ouvido a essas vozes. Mas a partir de hoje, a resposta da gente vai ser diferente. Nossa atitude será diferente. Gueguelo vai dizer: eu posso até fazer caminho de rato. Ele não faz, é de qualidade. Mas eu vou continuar insistindo, eu vou continuar me qualificando. Ícaro vai dizer: eu não vou dar ouvido ao que vão falar, eu vou continuar focado, eu vou continuar me dedicando. Eu vou dizer: minha pregação pode até se parecer contra mim, mas eu vou continuar pregando. Sabe por quê? Porque eu não preciso da sua aprovação para viver o chamado de Deus na minha vida. Porque embora você não acredite, o Deus que me chamou me capacita e acredita em mim. Então, ao contar os seus sonhos, José conta seus sonhos para os seus irmãos e eles se enchem de raiva. E eles não se encheram de raiva apenas por causa desses sonhos de José. A Bíblia ela vai nos fornecer algumas informações para que possamos entender melhor de onde vinham essa raiva, esse sentimento dos irmãos de José. Primeiro, Jacó amava mais José, porque a Bíblia vai dizer que era o filho da sua velhice e era filho da sua amada esposa Raquel. Segundo ponto, José via as coisas erradas que seus irmãos faziam e contava para os seus pais, para o seu pai. Terceiro, Jacó, como sinal do seu favoritismo, entrega a José uma túnica de muitas cores, despertando ainda mais a ira dos seus irmãos. Tinha como esses irmãos ficarem felizes? Era complicado, mas ainda não acabou. Já não bastasse tudo isso, José chega para os seus irmãos e diz que teve um sonho, e nesse sonho ele governaria sobre seus irmãos. E não acabou, ele teve outro sonho. E qual é a atitude dele? Rapaz, eu já contei da primeira vez, eles não gostaram. Eu acho que a melhor atitude agora é contar de novo. Ele vai e conta mais uma vez.
Mas o que eu queria que ficasse na sua cabeça nesse momento é o seguinte: Deus coloca um sonho no coração de José. Ninguém acredita no sonho dele. E sabe o que é que ele faz? Ele continua sonhando. Você pode até dizer, beleza, eu sei que Deus tem algo para mim, mas eu não sei o que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te guiará. Depois de todos esses acontecimentos, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos de seu pai em Siquém. Então Jacó chega para José e diz: José, tu vai fazer agora o que tu sabe fazer de melhor. Vai ver o que teus irmãos estão fazendo, vai voltar e vai me dizer tudo. O que é que José faz? Parte em retirada para onde seus irmãos estão. Só que a Bíblia nos relata que no meio do caminho ele se perde. E é assim que muitos de nós podemos estar hoje. A gente sabe que Deus tem algo para a nossa vida, mas nós não sabemos o que fazer. Assim como José, podemos estar perdidos. Mas enquanto eu vou falando aqui hoje, eu gostaria de te convidar a orar ao Senhor e dizer: Senhor, me guia, e Ele te guiará. E Ele fará na tua vida assim como fez na vida de José. José estava perdido, aparece um homem. E José pergunta se aquele homem viu onde seus irmãos estavam. E aquele homem diz que sim, e diz para onde seus irmãos foram. José sai dali e vai ao encontro dos seus irmãos. Aí você pode me perguntar: Deus direcionou, guiou José em direção ao chamado dele, ou guiou José para as garras dos irmãos dele? É aí que entra outro ponto: o processo. Enquanto José se aproximava, seus irmãos diziam: lá vem aquele sonhador. E enquanto ele se aproximava dos seus irmãos, depois de uma pequena divergência, eles maquinaram um plano, jogaram José dentro de um poço, venderam ele como escravo para alguns mercadores. Tempo depois ele foi vendido e foi parar na casa de Potifar. Aí você pode pensar: Yuri, dissesse agorinha que era para eu orar para Deus me guiar. E José, que vivia no conforto da casa dele, gozando do privilégio de ser o queridinho do pai dele, agora foi vendido como escravo. O que é que tem de proveitoso nisso? O que é que tem de bom nisso? Deixa eu te dizer uma coisa: o processo, ele vai ser doloroso, ele vai ser cansativo e ele vai ser difícil, mas ele é necessário. Porque é impossível eu e você vivermos o que Deus tem para a nossa vida sem que antes passemos pelo processo. É no processo que Deus vai me capacitar e te capacitar para o chamado extraordinário que Ele fez. O processo, ele também pode envolver dor, mas ele envolve crescimento. Quem aqui gosta de omelete? É bom, né? Você está na sua casa, sente fome e vai fazer um omelete. Aí você pergunta ao seu parente se ele quer. Aí ele diz que não quer. Aí você vai fazer o seu. Você bota lá a clara do ovo, começa a bater, fazer seu omelete. E aí do nada, aquela pessoa que está do seu lado diz: rapaz, até que o omelete ia cair bem agora. Aí o que é que você faz? Bate. Bate mais. E quanto você mais bate a clara, mais ela cresce. Mesma coisa comigo e contigo. Quanto mais nós sofremos, mais nós aprendemos. O processo, ele pode envolver dificuldades e sofrimentos, mas ele também, nele encontraremos a providência infalível do nosso Deus. Precisamos entender uma coisa: durante todo o processo, Deus estará conosco. Um dos meus livros favoritos é A Crônica de Nárnia, O Cavalo e o Seu Menino. Esse livro, ele conta a história de um personagem chamado Shasta. E vai dizer que esse personagem passou por muitos sofrimentos. Ainda quando era bebê, ele foi deixado na beira de um rio, dentro de um cesto, e foi encontrado por um pescador local que cuidou dele. Passado algum tempo, depois que ele cresce um pouco, ele fugindo de algumas pessoas, terminou sendo perseguido por um leão, e por pouco ele escapou. Passa-se mais um pouco de tempo. Ele está dormindo no deserto e ele observa que tem um leão perto dele. Passa mais um pouco de tempo. Ele e a sua amiga, no livro, são perseguidos por outro leão e quase morrem. Era sofrimento atrás de sofrimento.
Era tanto sofrimento que ele chega ao ponto de gritar para os quatro cantos: eu sou um miserável, tudo de ruim acontece comigo. E ele estava em cima do cavalo enquanto falava isso. E ele notou que quando ele falava, outro leão se aproximava dele. Quando ele olha para aquele leão, o leão não era qualquer leão, era Aslan, que representa Jesus. E Aslan disse: não, você não é um miserável. E você não viu 4 leões, você viu um leão apenas. E esse leão era eu. Quando você foi deixado dentro d'água, dentro de um cesto, fui eu que empurrei o cesto até a beira da praia para que você não morresse afogado. Quando você foi perseguido por aqueles homens, era eu, o leão, que estava correndo atrás de você, para que seu cavalo corresse mais rápido e você fugisse. Quando você estava no deserto e você via um leão, era eu que estava te protegendo daquelas criaturas do deserto. Quando você foi perseguido por um leão, você e sua amiga, era eu, o leão, que estava correndo para que você chegasse a tempo de cumprir a missão ao qual você foi designado. Ou seja, ele estava arquitetando tudo. Cada passo, cada momento da vida desse personagem foi arquitetada pelo próprio Cristo, foi arquitetada pelo próprio Deus. E você acha que é diferente na minha e na tua vida? Você acha que foi diferente na vida de José? Não. A Bíblia vai nos mostrar que rapidamente ele ganhou a confiança de Potifar e passou a administrar sua casa. E a Bíblia deixa claro por que isso aconteceu. Porque tudo que ele fazia prosperava. Porque Deus estava com ele. É simples. E ele também está comigo e está contigo. Quando ficar difícil, quando apertar, quando a dificuldade aumentar, nós precisamos entender uma coisa: que nós não estamos sozinhos. Mas também nós precisamos entender uma coisa que acontece no meio do processo. No meio do processo, nossa fidelidade é testada. Gênesis 39:7 vai dizer: venha, deite-se comigo. Isso era o que a mulher de Potifar dizia todos os dias para José. Mas de igual modo, todos os dias ele resistia. E quando foi necessário, sabe o que ele fez? Ele fugiu. E essa é a atitude que nós devemos ter. Devemos fugir de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, que nos afasta da vontade de Deus, que nos afasta do chamado dele para nossas vidas. E não espere aplausos pela sua fidelidade. Sabe que José ganhou? Prisão. Porém, os olhos mais atentos vão perceber uma coisa, que era muito mais que isso. E é aí que entra outro ponto do chamado. Na prisão, Deus continuou capacitando José. A Bíblia vai nos mostrar que, mais uma vez, Deus estava com José na prisão, de forma que ele consegue conquistar a confiança de todos e se torna o responsável pelos presos. Se passa um tempo, chegam 2 oficiais de Faraó, são mandados para a prisão, e adivinhem quem ficou cuidando daqueles homens? José. Determinada manhã, José percebe que aqueles homens estão angustiados porque sonharam e não tinham a interpretação daquele sonho. O que aquele sonho queria dizer? Então, José entrega a interpretação para aqueles homens. E o que José fala, acontece. Um oficial é morto e o outro é restituído ao seu cargo. E o que José diz àquele que foi restituído ao seu cargo é: se lembre de mim. Se passaram 2 anos. Faraó tem um sonho, chama os magos, os sábios, para dar a revelação daquele sonho, o resultado, nada feito. Aí aquele oficial que foi restituído ao seu cargo lembra: teve um dia na prisão que eu tive um sonho e ninguém conseguia me dar o significado, mas teve um homem, José, que ele me deu o significado do meu sonho. Faraó manda chamar José, que é usado por Deus para entregar a Faraó a revelação daquele sonho, que significava que o Egito passaria por 7 anos de fome, a terra passaria por 7 anos de fome, e primeiro por 7 anos de fartura, e depois por 7 anos de fome. E aí que vem a última parte, a concretização. Faraó ia precisar de alguém nesse período para governar a terra. E adivinhem quem ele escolheu? José. O mesmo vai acontecer na minha e na tua vida. Chega uma hora que Deus vai dizer: vai, filho, foi para isso que eu te escolhi. Sabe por quê? Foi para isso que eu te chamei. Porque embora o processo seja doloroso, ele tem um fim.
todas as noites sem dormir, chorando, todos os dias que você pensou em desistir, mas mesmo na sua pouca força, você continuou. Todas as vezes que você abriu mão da sua vontade, dos seus sonhos, para viver o chamado de Deus, resultará nisso. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ser muito maior do que você imagina. Conta uma história que viviam em perfeita harmonia, uma elefante e uma cadela. E no mesmo tempo, as duas engravidaram e iam dar filhotes. Passou um pouco de tempo, a cadela deu cria a 5 filhotes e nada da elefante da cria. Passou mais um tempo, a cadela engravidou de novo e nada do filhote da elefante nascer. A cadela deu cria a 6 filhotes, totalizando 11 filhotes. E todas as vezes que ela passava pela elefante, ela dizia: não era tu que estava grávida? Cadê o teu projeto? Cadê o teu sonho que não nasce, não sai nunca do papel? Não era você que dizia aos 4 cantos que seu filhote nasceria? Cadê? Aquela elefante olha para a cadela e diz: está demorando. O processo é longo. Mas quando o meu filhote nascer, quando aquilo que Deus gerou dentro de mim nascer, todos saberão. Quando você viveu o chamado de Deus, quando aquilo que Deus tem gerado dentro de ti vir à tona, todos saberão. Mas não é que nem sabor de mel. Não é para você passar na cara de ninguém. Muito pelo contrário. É para você, através da sua vida, através daquilo que Deus confiou a ti, outras vidas serem alcançadas. Outras vidas serem edificadas. Para o corpo de Cristo ser edificado. No sonho, José governava sobre toda a sua casa. Mas na realidade, ele governou sobre todo o Egito. Deus tem grandes coisas em nossas vidas. E vai ser nesse momento, quando se realizar, é que nós veremos que valeu a pena. É nesse momento que a gente vai ver que para governar todo o Egito, José primeiro precisava cuidar da casa de Potifar. Primeiro precisava cuidar dos presos na prisão. E nesse momento, não haverá questionamentos do tipo: rapaz, será que valeu a pena passar por tudo isso? Não haverá. Sabe por quê? Porque você saberá que valeu a pena. Essa passagem mais para frente vai nos mostrar que José teve seu primeiro filho e ele colocou o nome dele de Manassés, porque o Senhor me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Vale a pena viver o chamado de Deus. Vale a pena se manter fiel. Vale a pena passar pelo processo. Vale a pena sofrer. Vale a pena viver esse chamado. Vale a pena abrir mão de tudo aquilo que a gente planejou, que a gente sonhou, para viver aquilo que Ele sonhou para nós. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesta noite. Gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você chegou aqui nesta noite, talvez você não seja evangélico, talvez você não tenha confessado ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas talvez outrora você já fez parte de alguma igreja, você já serviu a Cristo, e por algum motivo você pôs em stand-by, em espera, os projetos de Deus para a tua vida, o chamado que Ele tinha para ti. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é tarde, não é tarde. Deus ainda tem algo maravilhoso para a tua vida. Deus ainda tem algo maravilhoso para mim e para você. E talvez você não tenha se afastado dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor, mas não tem vivido de acordo com aquilo que Ele quer que você viva. Talvez você não tenha dado importância ao chamado dele. Mas eu gostaria de convidar nesta noite a fechar os seus olhos e a dizer: Senhor, perdão pelo tempo perdido,
Perdão por todas as vezes que, ao invés de viver o teu chamado, a viver a tua vontade, eu resolvi viver para mim mesmo, para o meu deleite, para o meu querer, para satisfazer a minha vontade, para satisfazer o meu ego. Mas a partir de hoje, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque não há melhor forma de viver do que viver para Deus.